Paz, irmãos, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente tinha falado a respeito de um ponto importantíssimo sobre família. E a gente precisa ter uma compreensão que a palavra de Deus nos traz, porque a gente vive num tempo onde tantas coisas são faladas com essa questão de família, que é importante, mas isso e aquilo. A gente precisa olhar, lógico, para tudo isso, porque nós estamos vivendo nesse tempo, mas a gente não pode abrir mão da palavra de Deus. Entender o que é família, de onde surgiu esse negócio, né? Eu quero ler aqui um texto bíblico que está em Mateus capítulo 19. Ele também tem uma referência em Marcos capítulo 10, no comecinho ali do capítulo. Eu quero ler aqui Mateus 19, do versículo 4 até o 6. Diz assim, foi uma situação ali onde Jesus foi perguntado a respeito do casamento, a respeito do divórcio, né? E nós não vamos entrar nesse detalhe porque isso aqui é um assunto vasto, mas eu quero focar, o objetivo aqui é mostrar essa estrutura familiar bíblica, essa discussão que a gente tem hoje sobre família, de onde veio. Vamos aqui para o texto. Versículo 4, como eu disse. Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 6, versículo 6 e último que eu vou ler. Assim eles já não são dois, ou seja, o homem e a mulher agora unidos, formando um casal, eles não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus aqui está falando, fazendo uma referência lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. A mesma citação que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e formarão aí um casal, uma família, já como casal, né? Independente de filhos ou não, já é uma família formada. Então, quando Jesus está dizendo aqui, ele está falando a respeito de um princípio, ele está falando de um padrão. E é extremamente importante a gente compreender isso. Por quê? Principalmente ali na década de 60 até fim da década de 80, houve uma marcha, como posso dizer assim, um barulho muito grande a respeito desse formato familiar. Vários questionamentos, alguns deles condizentes do comportamento do esposo, do comportamento da esposa. E isso, na verdade, acabou surtindo um efeito, ao meu ver, já era esperado, mas as pessoas não enxergaram dessa forma. Que foi o quê? Fragilizar essa estrutura bíblica. Eu quero aqui mostrar que quem instituiu a família foi Deus. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que, na criação e no seu poder sobrenatural, criou homem e mulher. Eu costumo dizer que se Deus quisesse criar 3, 4, 5 sexos diferentes, Deus teria criado. Se fosse para criar um só também, Deus também tinha criado. Então, se Deus criou homem e mulher, e você percebe, né, biologicamente, cientificamente, que existem somente dois sexos, vamos dizer assim, nessa espécie, o que o resto vem como mostra ou padrão não é bíblico. E historicamente também é comprovado que esses outros padrões, eles são ou não subsistem, em algum momento eles se perdem, né? Ou ele não perdura ou não permanece com a espécie humana, por exemplo. Não só com a questão da procriação, mas com questão de vários outros problemas decorrentes desses outros padrões criados. Aí eu digo criado pelo homem, pela sociedade como um todo, né? Existem hoje vários padrões, mas é importante você entender que o padrão bíblico é esse: esposo, esposa e filhos. Qualquer coisa mexida nesse padrão, com certeza vai ter problema. É como nós costumamos dizer, qualquer coisa que quebra um padrão, um princípio original, definido pelo fabricante, com certeza alguma coisa vai deixar de funcionar ou não vai funcionar bem.
É importante a gente compreender isso como cristão, né? A gente vê hoje vários modelos, várias formas, e justamente na busca, vamos dizer assim, de um acerto, de uma felicidade. Mas isso eu até comentei num outro vídeo sobre namoro, que isso já começa já no namoro, né? Já começa essa visão de querer acertar e de querer fazer as coisas que está dentro desse padrão de Deus, e não é simplesmente uma vontade para Deus, porque na verdade as consequências de não viver esse padrão, as problemáticas vêm para a nossa mão, né? Então, se você de repente se depara numa situação dessa, que puxa vida, e agora? Agora eu estou entendendo que aquilo que eu adotei, o padrão que eu adotei, ou a decisão que eu tomei, ela depõe contra esse padrão. Se essa decisão já foi tomada e você não tinha conhecimento disso, tudo bem, segue a vida agora a partir do momento que você tem entendimento que as suas decisões ali atrás acarretou consequências e você vai ter que lidar e viver com essas consequências, né? Mas toque a vida como você está hoje, com a família que você está hoje, de uma forma dentro da palavra, dentro dos princípios de Deus. Isso sim, você vai colher frutos de bênção para a sua vida. Não abra mão. Talvez, vamos supor que você está no segundo, terceiro casamento e você tem filhos desses outros casamentos, ou nem foi casamento, foi um relacionamento de namoro, que é uma outra coisa que foi fragilizada, né? Esse formato, esse padrão de Deus foi fragilizado de várias formas, como, por exemplo, que o relacionamento sexual antes do casamento é algo normal. Lembra que eu falei, década de 60, 70 e 80, foi minado de diversas formas esse princípio, e hoje nós vemos as consequências. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui para a gente poder terminar, essa questão dos filhos, como eu estava dizendo até agora. Há uns anos atrás, mais ou menos no início do milênio, né, no início dos anos 2000, se falava muito de formas como você lidar com crianças que não tinham a presença paterna ou a presença materna, principalmente a paterna, porque na maioria dos casos os filhos ficam com a mãe, né? E aí vai para um outro relacionamento e tudo isso fica fragilizado. Aí acaba tendo aí numa família filhos vindo de um relacionamento da mãe ou do pai, e aí novos filhos, enfim. A psicologia, como alguns defensores que isso não é problema, é que não, as pessoas vivem assim. Não, realmente vive. Alguns podem até aí não viver, e eu digo aí de ceifar a própria vida, vamos dizer assim, que é raro. Mas o que ninguém disse, que é um fato hoje, é do quanto essa vida ela é conturbada, do quanto essa vida ela é desestabilizada. Eu posso falar por mim mesmo, porque eu não tive na minha vida a presença paterna, né? Desde o meu nascimento foi ausente a presença paterna, e isso é um ruim sim, é um mal sim, e as pessoas querem passar um pano nessa situação, e isso não é verdade. Todo mundo que teve uma situação dessa na sua estrutura familiar distante do princípio bíblico, ela tem sim alguns pontos a serem tratados, consequência às vezes sentimental, emocional com essa questão, né? Qualquer formato, qualquer padrão que não é esse original, com certeza gera problemas sentimentais, comportamentais, seja no pai, seja na mãe e principalmente nos filhos. Então, assim, não adianta querer adotar esse padrão achando que tudo está resolvido e que nada vai ter problemas. Pelo contrário, você vai ter muito mais problemas, né? Porque a própria dinâmica da família ela traz um desafio muito grande. Mas o que a palavra de Deus diz, que nós somos capazes de viver com essa dinâmica. Agora, quando esses problemas são gerados porque nós não adotamos o princípio de Deus, que é bom para nós, como diz lá em Jeremias capítulo 29, que o pensamento de Deus a nosso respeito é de bênção e não de mal, né? Me faz lembrar de 1 Coríntios capítulo 7, no final do versículo 15, diz que o que Deus tem para nós é paz, é que nós vivamos em paz. Ele nos chamou para viver a sua paz, e é isso que Ele quer para a sua vida, é isso que Ele quer para a sua família. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe.